Pessoal, aí sim, hoje eu vou falar para vocês o vídeo, chama Média Medíocre. Então eu vou falar para vocês sobre média, e gostaria de iniciar o vídeo citando uma frase de um grande professor, e aí vou falar grande professor depois, o porquê. Ele dizia o seguinte: os medíocres estão fadados a sobrepor aos outros, a ganhar a guerra, a dominar o mundo. Não por argumentos, não por conceitos, não por entregas, não pelo conhecimento, mas pela quantidade de pessoas que existem no mundo. Por que não cito a fonte? Eu já vi essa frase atribuída a três grandes pessoas da nossa história. Um na Grécia Antiga, um na Idade Média e um em tempos contemporâneos. Fato é que eu considero os três como grandes professores. Daí a minha citação no início, Então, em literaturas e biografias diferentes, você vê essa frase atribuída a três pessoas diferentes. Por isso, eu também me senti um pouco propenso a mudar um pouco a frase. Ele não fala medíocres, ele fala imbecis. A frase citada dessa forma. Mas configura bem o vídeo. A média, Média a origem da palavra vem de medíocre, Mediana. Enfim, é o meio. É um indicador correto? É um indicador bom? É o melhor indicador? Sim, é um indicador bom, mas não é. Sozinho ele não te fala muita coisa. Ele não te ajuda. No entanto, a gente está num mundo onde tudo é baseado em média. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque sozinho esse indicador não é tão legal. Imagina, por exemplo, você avaliar um trabalho de um aluno como medíocre. Ele vai se achar ofendido, ele não vai achar legal. Mas é média, é mediano. Ou pior, você falar que uma pessoa é medíocre. Nossa, você está sendo ofensivo, você está sendo uma pessoa que está agredindo alguém. Na verdade, não. Essa conotação, ela só teve essa como é que eu posso dizer, esse tipo de interpretação nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos. Medíocre sempre foi médio. E por que sozinho a média não é boa? Porque, imagina, por exemplo, numa sala de 10 alunos, eu aplico uma prova e 5 tiram 0, 5 tiram 10. A média é 5. Ou uma frase que meu pai me dizia muito, e que eu sempre guardei, que é um clichê, mas é um clichê muito bom. Ele falava o seguinte, se a média é boa, chega em casa, coloca a sua cabeça na geladeira e coloca no talo a geladeira. E as duas pernas, você coloca dentro do forno e também joga o forno no máximo. Na média você está bem. Então toma cuidado, pessoal, porque média é um indicador que hoje ele é muito mal utilizado. Apesar da gente ver tudo em média, tempo médio, ticket médio, faturamento médio, projeções baseadas em médias, crescimento médio, a média, ele sozinho, ele pode te dar algum tipo de decisão errada ou má interpretação. A média sozinha não ajuda muito. Imagina, por exemplo, e pior, ainda é utilizada de forma errada. As pessoas hoje utilizam médias como média ponderada, para quem não sabe, existem vários tipos de média, de forma errada. A média, sempre que você utiliza dados históricos do passado para entender o presente, ou dados atuais para entender o que está acontecendo, a média a ser utilizada é a média aritmética, no conceito correto. Isso está em qualquer livro de estatística, quando você vai estudar. Fato é, a média sozinho não te ajuda muito. Porque quando a gente, por exemplo, lembra de um evento, de uma ocorrência, você não lembra do tempo médio de atraso de algo. Você lembra o dia que mais atrasou, ou os dias que mais atrasaram. Então, a variabilidade é aquilo que faz a gente sentir realmente algum tipo de dor, algum tipo de problema no nosso processo. E não a média. A média tende a jogar tudo para a média. Então,
tomem cuidado em utilizar apenas a média como referência, né? E medíocre não é algo necessariamente ruim, é médio, é mediano. Por outro lado, você tem situações também onde a média é muito útil quando você pega, por exemplo, o desempenho de um grupo de atividades. Esse é o grande erro atual. Você não vê uma ocorrência, você não vê um evento, você não vê uma pessoa isolada. Quando você quer transformar aquele dado para o grupo, para o setor, para o tipo de atividade e ver o conjunto, serve como bom balizador para saber em que parâmetro, em que patamar você se encontra. Por isso a média é útil, né? A média ela é um indicador útil, ela só não é decisiva para a tomada de decisão, porque isoladamente não te fala muita coisa. Então, é sempre interessante você ter acompanhado ao seu indicador de média outros indicadores, como indicadores individuais, indicadores de variabilidade, indicadores de confiabilidade, de confiança. Então, essas coisas todas elas se complementam. Algo utilizado, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe um indicador mágico, não existe uma coisa só que te resolva tudo. Tem que estar sempre acompanhado de um conjunto de indicadores, um conjunto de informações para que juntas você consiga tomar a melhor decisão. Então, pessoal, eu acho que o recado de hoje é esse aí, né? A média medíocre. Cuidado, tá? É um indicador muito bom, mas isolado não vai te falar muita coisa e nem muito menos te mostrar as oportunidades de melhoria para poder atuar e fazer com que você consiga elevar essa média, né? Melhorar o grupo, melhorar o todo em função da média e não apenas um fator isolado. Eu acho que o recado está aí. Não esqueça de deixar seu like, gostei ou não gostei, inscreve no canal, que sempre ajuda muito. Mande comentários, críticas, dúvidas, que sempre serão respondidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.